Olá pessoal, você acabou de comprar ou está pensando em comprar um bonsai do seu mercado? Então esse vídeo é para você. Você quer saber o que você precisa fazer para cuidar desse bonsai do seu mercado? Então fica aí, não sai daí que eu vou te dizer tudo o que você precisa saber. Bom, gente, quando a gente fala de bonsai do seu mercado, tem 4 grandes mitos que precisam ser esclarecidos. E eu vou falar sobre cada um deles com vocês. Mas antes de eu continuar, caso você não seja inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve agora e já deixa o seu comentário de que cidade você está assistindo esse vídeo, que no próximo vídeo eu mando um abraço para você. Combinado? Então vamos lá. Primeiro grande mito: bonsai do seu mercado não é bonsai. Talvez alguns de vocês já saibam disso, talvez não, mas bonsai do seu mercado não é bonsai. Bonsai do seu mercado, ainda que seja vendido como bonsai, ele é na verdade uma muda. É uma muda como essas duas que vocês estão vendo aqui. Eu tenho aqui um junípero e tenho um buchinho, ambos já com algum porte, já com algum tamanho, já é possível começar a fazer algo neles, mas são duas mudas, tá? O que caracteriza um pré-bonsai? Um pré-bonsai normalmente é uma planta que ela já começou a receber um treinamento, ela já tem uma conicidade, já começa a... Você já olha para ela e em alguns casos você até pode confundir com bonsai. Você pode olhar para ela e achar, poxa, isso é um bonsai. Ela normalmente, né, já começou-se a fazer algum trabalho de copa, de seleção de galhos ou de raízes para preparar um bonito nebari. Então, normalmente um pré-bonsai, ele já tem algum trabalho feito. Aqui você vê que são plantas cruas, né, compradas, que você pode comprar no mercado, você pode comprar num garden, por exemplo, né, num viveiro. E elas vão vir assim, do jeito que elas estão aqui. Um bonsai já é uma planta que durante muito tempo ela foi trabalhada, foram aplicadas diversas técnicas para que ela... E aí existem vários tamanhos de bonsai, né? Mas quando você olha para um bonsai, você tem a sensação de estar olhando para uma árvore em miniatura, para uma árvore, de preferência já com idade, já velha. Quanto mais ela aparentar, né, tempo, né, de vida, sofrimento, mais natural fica, né? E eu não estou me referindo à questão dela ser uma planta com muito estilo ou mais naturalista, eu não estou me referindo a isso, mas você olhar para aquela planta e imaginar realmente uma árvore de grande porte. Isso, no meu entender, é um bonsai. Então o primeiro grande mito é: bonsai do seu mercado não é um bonsai, bonsai do seu mercado é uma muda. Segundo grande mito: as pedrinhas brancas. Não, as pedrinhas brancas que vêm na sua muda, elas não fazem mal para a sua planta. Se o fizessem, o garden, né, o viveiro, aonde aquelas mudas foram plantadas e foram, né, mantidas até que elas fossem vendidas para o mercado, eles não as colocariam ali. Ela serve como um enfeite, mas ela não vai abafar o teu substrato, ela não vai te trazer problema, ela não vai impedir oxigenação do teu substrato. O que faz com que o oxigênio seja levado para as raízes é o próprio fluxo da água. Quando você vem e rega a planta, que o seu substrato ele começa um primeiro momento, né? Ele acumula ou não acumula, depende do substrato. Mas quando a água bate ali e começa a descer, ela traz o ar junto com ela. E não são as pedrinhas que vão impedir que isso aconteça. As pedrinhas tampouco vão fazer com que o seu substrato fique excessivamente úmido e mate as suas plantas. Lógico, se você perceber que começou a formar
em algumas regiões, às vezes isso acontece, uma camada grande de musgo, o musgo vai reter a umidade. Em alguns casos, para bonsais, por exemplo, isso até às vezes ajuda muito, porque normalmente o bonsai é uma árvore já com porte, que requer um volume maior de hidratação, então o musgo ele acaba ajudando com que aquele substrato não evapore, né, que a água que ficou ali não evapore tão rápido e você não precise ficar regando com uma frequência, né, tão grande. Então as pedrinhas elas não vão atrapalhar a oxigenação do seu substrato, as pedrinhas não vão fazer com que o seu substrato fique excessivamente úmido. Se você gosta das pedrinhas, você pode mantê-las lá. Se você não gosta e acha que é feio, você pode retirar. Mas não existe uma obrigação em relação a isso, isso é mito, tá? E se você já viu alguns vídeos, né, que eu já postei aqui no canal, todos os meus substratos têm uma base inorgânica muito grande. Basicamente eu uso rocha vulcânica, um tipo de pedra. E não existe problema nenhum com as plantas, tá? Terceiro grande mito. O vaso de plástico vai fazer mal para a sua planta. Não vai fazer mal para a sua planta. Vamos entender por quê. Quando aquela planta quando ela começou a ser produzida por uma alporquia, por uma estaquia ou por semente, ela foi crescida em uma sementeira, né, que normalmente é de plástico. Para as plantas que são desenvolvidas por estacas ou por semente, normalmente os vasos ou as sementeiras, elas são de plástico. Então ela começou no ambiente de plástico. Depois, quando atingiu um certo tamanho, ela foi transplantada do vasinho que ela estava para aquele vaso que você encontrou no mercado. E cresceu por mais um tempo ali. E ela está viva. Você, quando comprou essa muda no mercado, por exemplo, ela está viva. Então, não, ela não faz mal. Ah, mas o vaso é preto e o vaso pode fazer com que o substrato esquente demais. Sim, isso é uma verdade para as regiões onde tem uma incidência muito grande de sol. Eu sou do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, no Rio de Janeiro, em algumas cidades, em alguns locais do Rio de Janeiro, a gente brinca que tem um sol para cada um, fora, né, o sol que está lá em cima. Então é muito quente. Então se a planta ficar exposta o dia inteiro ao sol, vai esquentar um pouco mais? Vai. Isso quer dizer que vai fazer mal para a planta? Se você não regar, não umidificar o seu substrato de maneira adequada, sim. Mas você pode ver, ó, eu tenho duas mudas aqui, as duas estão em vaso plástico. Isso aqui é vaso plástico. Tem alguma planta morrendo aqui? Você está vendo alguma coisa danificada aqui? Não tem. Essa planta aqui está comigo há 15 dias, essa planta aqui está comigo há 1 mês e meio. Vaso de plástico. Então, assim, tudo bem que agora o verão está indo embora. Hoje, por exemplo, amanheceu fazendo 7 graus. Então, já um pouquinho mais frio. Mas o verão aqui não é igual ao verão do Brasil, eu concordo, mas a gente chega a ter temperaturas aqui de 32, 33 graus. E essa muda de buchinha aqui, por exemplo, no sol direto com o vaso plástico. E vocês podem ver pelo vídeo que não tem nenhuma folha queimada, não tem nada danificado nela. Então assim, fez mal para ela? Não, não fez. Isso é mito. Quarto grande mito. O substrato da planta que você comprou do supermercado precisa ser trocado. E aí tem uma questão, porque assim, o que você espera dessa planta? Qual é o tamanho que você quer que esse seu futuro bonsai chegue? O substrato que está aqui nessa muda é o original do Garden. Eu já fiz alguns vídeos aqui onde eu troquei o substrato das mudas que eu adquiri de Garden, ou que eu, enfim, peguei com alguém, de estacas que eu fiz, porque houve necessidade de troca. Esse aqui não tem necessidade nenhuma, a planta está super tranquila,
Esse substrato aqui é um substrato que está drenando super bem, não está retendo água, a planta está crescendo, eu preciso fazer a troca do substrato dele? Talvez não. Vamos para essa daqui. Esse junípero aqui está comigo há 15 dias, mesma coisa. Ele até está com excesso de raiz aqui já saindo por baixo. É o substrato que veio do Garden, continua o substrato que veio do Garden, tem uns 15 dias e eu não devo mexer nesse substrato aqui tão cedo. Quando eu for trabalhar com esse junípero, aí talvez sim eu mexa no substrato. Mas eu tenho duas mudas aqui que já estão comigo há algum tempo com o substrato que veio nelas. Ué, mas eu não preciso trocar? Vamos lá. Cada espécie tem um momento certo para fazer transplante, um momento certo para fazer poda de copa, poda de raiz. Tem um momento certo. Algumas plantas, o ideal é que você faça no início da primavera, quando começam as primeiras brotações, principalmente nas caducas, aquelas que perdem todas as folhas. Quando elas começam a brotar, é o momento de você fazer transplante, fazer poda e tal. Algumas outras plantas, algumas daqui, por exemplo, do Canadá, que são adequadas ao frio, o momento ideal de nós fazermos uma poda ou um transplante não é na primavera, é no início, no meio mais ou menos ali do outono. Depois que vem a primeira neve, que normalmente vem uma primeira neve, derrete, aí às vezes fica um tempo, neva, derrete, até que a temperatura começa a cair um pouco mais, aí neva de vez e aquela neve não derrete mais. Então depois daquela primeira neve que derrete, as plantas elas adormecem, elas entram num estado de hibernação. E aí para aquelas espécies é o melhor momento de você fazer um transplante, de você fazer às vezes uma poda ou uma seleção de galhos, porque existem algumas plantas que mesmo no inverno rigoroso, e algumas espécies, muitas espécies de juníperos são assim, as coníferas são assim, e existem até alguns carvalhos, por exemplo, que mantêm as folhas mesmo durante o inverno rigoroso. Você vai fazer poda nessas árvores. Nas árvores que são caducas, que perdem todas as folhagens, você não precisa fazer poda, porque ela já perdeu a folha, mas você pode fazer poda de raiz. Porque essa poda de raiz não vai trazer tanto estresse para a planta. Ela já está adormecida, ela já desacelerou o crescimento dela. Então, com isso, você pode fazer algumas intervenções que isso não vai trazer sofrimento para a planta. Então, depende muito. Se aquela planta, se você comprou uma muda, por exemplo, você comprou uma jabuticabeira, e você está vendo que a jabuticabeira está bem, está brotando, tá, super verdinha, não tem nenhuma doença, não está perdendo folha, não está amarelando, ela está dando sinais de que ela está saudável crescendo, por que você precisa trocar o substrato? Não precisa. E eu não sei em que momento, em que época, que estação do ano você está assistindo esse vídeo, mas de repente, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, pode não ser o melhor momento para fazer o transplante da sua planta. Tá? E aí vem um ponto que não é um mito, mas é um quinto ponto de atenção muito importante. Todas as vezes que vocês comprarem uma planta, todas as vezes, é preciso que você acostume a planta ao microclima da sua casa, do seu apartamento, do local aonde você resolveu ter a planta. Por que isso? Vamos imaginar esse junípero aqui. Eu comprei ele de um garden, então já comprei de um local que foi o local que plantou, aonde ele já estava sendo cuidado desde sempre. Mas quando trata-se de uma planta comprada em seu mercado, essa planta ela foi produzida por um viveiro, ok. E aí vem o primeiro estresse, essa planta ela é transportada para o mercado. É difícil, a gente não consegue precisar quanto tempo essa planta passou dentro do caminhão, se teve hidratação, qual foi a iluminação que ela teve. Então a planta ela passou por esse estresse.
Aí a planta chega no supermercado. Novamente, um segundo estresse. Estresse por quê? Há uma nova mudança na umidade do ar, intensidade de iluminação, intensidade de rega e etc. Então a planta volta a se acostumar com aquele ambiente. Aí você vai e resolve levar essa planta para casa. Aí vem o terceiro estresse. Por quê? Porque a planta ela saiu do mercado, foi para sua casa e ela tem que se ambientar novamente com uma nova rotina de rega, com uma iluminação diferente, com uma umidade, né, relativa do ambiente diferente, e quando ela está nesse processo de readaptação, novamente, esse processo de readaptação, você resolve fazer transplante, trocar substrato, fazer poda? Não. Isso quer dizer que vai matar a sua planta? Em alguns casos pode ser que sim, dependendo do quanto a planta esteja estressada. O fato desse junípero estar aqui verdinho não quer dizer que ele não esteja passando por algum estresse. Eu posso trazê-lo para casa e por algum erro de rega, por botar água demais, por botar água de menos, por ser um ambiente muito abafado, enfim, por N fatores, ele pode começar a definhar e morrer. Ele podia estar no limite do estresse dele. Aí eu trago ele para minha casa, resolvo fazer poda, resolvo fazer aramação, resolvo trocar o substrato. Pode não acontecer nada, mas uma coisa eu tenho certeza que vai acontecer. A planta ela vai estagnar o crescimento dela por um tempo, até que ela se recupere desse estresse que aconteceu com ela, e aí ela volta a se desenvolver. Então assim, existem alguns casos em que a planta, ela sim pode vir a óbito, ela pode morrer, e existem alguns outros casos que o que você vai acabar fazendo é estender o processo de readaptação daquela planta, e aí a planta para de se desenvolver. E aí você fica com a planta, poxa, mas não está nascendo uma brotação, não tem uma folha nova, não tem nada acontecendo. Será que a planta está viva? Será que a planta está morrendo? E aí vem o grande problema de quem está iniciando, e eu já passei por isso também, que é a nossa ansiedade. E aí quando você começa a ficar ansioso que nada está acontecendo, é a hora que a gente faz alguma coisa errada, e é a hora que, se a planta tinha uma chance de sobrevivência, a gente elimina essa chance de uma vez por todas. Por quê? Porque na ansiedade, você às vezes quer fazer mais uma poda, quer aumentar a rega ou quer diminuir a rega. Então, se a planta já tiver com excesso de água, você aumenta a rega, você corre o risco de apodrecer as raízes e aí a planta toda morre. Ou então você já vem numa rega fraca e aí você acha que está colocando demais, você passa a colocar de menos e a planta sofre pela falta de água, e dependendo da planta, para ela morrer é muito fácil. Então assim, a planta chegou na sua casa, você comprou uma planta nova, ganhou uma planta nova, a primeira coisa que você precisa fazer é não fazer absolutamente nada. É isso. Pode parecer estranho, pode parecer esquisito, mas é isso. Não faça nada. Não faça poda, não troque o substrato, não tire pedrinha branca, não mude de vaso, não faça nada. A primeira coisa que você precisa fazer é acostumar a planta ao novo ambiente dela e conhecer a planta que você adquiriu. Então você adquiriu um buchinho. Poxa, bacana. Que espécie de buchinho é esse? Existem várias espécies. Qual é a melhor época para transplantar esse buchinho? Que tipo de adubo esse buchinho gosta? Que tipo de substrato ele mais se adapta? Que tipo de vaso eu posso utilizar com esse buchinho? Comece a ler sobre a espécie que você adquiriu. Ganhe conhecimento. Porque até é mais fácil, às vezes, você pedir ajuda para um especialista, para alguém que domina aquela espécie, quando você tem algum conhecimento, porque você sabe o que perguntar e como perguntar. E tem diversos especialistas. Eu não sou especialista, eu sou um mero curioso que estou tentando dividir com vocês a minha experiência de cultivar bonsais aqui no Canadá. Existem diversas pessoas com anos de experiência e que estão aí distribuindo conhecimento de graça, sem cobrar nada para ninguém. E que, se você souber como perguntar, como pedir ajuda, eu tenho certeza que eles vão ter o maior prazer, como eu tenho, de dividir o pouco conhecimento que eu tenho com todo mundo.
Bom, você conheceu a sua espécie, aprendeu sobre ela, estudou sobre ela, você vai entender quando você precisa trocar o vaso, que tipo de vaso você vai precisar colocar, que tipo de substrato você precisa, que tipo de adubação. Então, assim, eu sei que é difícil, quando a gente começa, a gente, né, o grande problema é que normalmente a gente vê muita árvore pronta ou muita árvore quase pronta, né? Eu conheço poucos canais em que as pessoas divulgam, por exemplo, um bonsai desde a semente, porque leva muitos anos e nem todo mundo tem paciência para ficar acompanhando aquilo ali muito tempo. Ou uma muda e ir trabalhando aquela muda e mostrando. Então é normal para gente que está começando, e aí eu me incluo nisso porque eu já passei por isso, a gente criar uma expectativa muito grande, criar uma ansiedade muito grande e já querer fazer, já querer aramar, já querer cortar e acabar perdendo a planta. Então, assim, por mais difícil que seja, a ansiedade, eu acho que é o inimigo número 1 de quem está começando nessa arte, que é uma arte que ensina pra gente a gente ser mais paciente, a gente ser mais calmo e a gente ser mais observador. Você observar a sua planta e entender se o que você está fazendo está certo ou está errado. E se você realmente observá-la, você vai conseguir entender isso. Agora, tem que ser com calma e tem que ser no momento certo. Bom, uma última informação que eu queria dividir é, algumas pessoas me perguntam, poxa, Varim, mas eu sempre ouvi falar que bonsai você não pode ter dentro de casa, que bonsai não é para ficar longe do ambiente externo. Bom, eu tenho algumas plantas aqui que são tropicais. Por exemplo, a minha acerola, que eu postei vídeo tem umas 2, 3 semanas, e ela já cresceu tanto que eu preciso fazer uma poda nela porque ela já não está mais cabendo lá no espaço dela. Eu crio ela durante todo o inverno dentro de casa. E ela está crescendo, ela já está aqui há mais de um ano. Pode não ser a mesma coisa, para algumas espécies é mais difícil você criar um bonsai, você desenvolver um bonsai dentro de casa e até dentro do ar-condicionado, mas não é impossível. Existem algumas plantas que são plantas adaptáveis a você tê-las dentro de casa. Então, se você mora num apartamento com pouca incidência solar, de luz direta do sol, né, porque alguns apartamentos às vezes estão de lado para o sol e nem todo apartamento tem uma varanda em que você possa colocar a planta lá para pegar sol, existem sim algumas espécies, o ficus é um exemplo, mais adaptáveis a essa situação. Eu vou deixar uma relação aqui de plantas que são plantas mais fáceis de vocês terem dentro de casa. Só a título de curiosidade, laranja é uma planta, é uma árvore, né, cítrica, a gente sabe que é uma árvore que depende de muito sol. Aqui no Canadá é comum as pessoas terem mini árvores de laranja, limão, tangerina dentro de casa. E a árvore cresce, se desenvolve e frutifica. Então acho que assim, vem um pouco por terra aquela coisa de não, bonsai não dá para ter, dá. Só que você tem que pensar na espécie antes de comprar. Então é sempre bom que você, se é esse o teu caso, avalia primeiro o ambiente que você tem, aonde você pensa em colocar a tua planta, para que você compre uma espécie que seja mais adequada a isso. E fora isso, vai ser feliz, não tenha medo de errar, porque todo mundo que começou já cometeu um erro, todo mundo já perdeu um galho, uma planta inteira. Isso aconteceu com todo mundo, porque o mais especialista hoje já foi aprendiz um dia, e um dia já cometeu erros também. Então não tenha medo de cometer erros. E se isso acontecer com você, tente novamente. Veja onde você errou, estude onde você errou e comece novamente. Mas, com tudo aquilo que eu falei hoje aqui para você, se você estudar a sua espécie e buscar conhecer a espécie que você tem, eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, tá? Não esqueça de deixar
aqui nos comentários de que cidade você está assistindo, que no próximo vídeo eu te mando um abraço e a gente se vê lá, tá bom? Tchau, tchau!